Olá, muito boa tarde. 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. Combater o estigma, procurar a ajuda necessária e encontrar cuidados que integrem todas as dimensões da vida humana são propósitos lembrados nesta jornada instituída pela Federação Mundial da Saúde Mental em 1992. Uma temática que hoje trazemos para o programa Eclésia, não deixando também de comentar a liturgia de domingo, como acontece em cada sexta-feira, contando hoje com a presença de Mariana Bordalo Rodrigues, enfermeira-chefe na Casa de Saúde da Edanha, e Paulo Paiva, que integra a equipa da Pastoral da Saúde das Irmãs Hospitaleiras em Lisboa. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia, onde de facto temos este propósito essencial, que acredito que seja uma prioridade também para vocês, que é colocar este tema da saúde mental no nosso cotidiano, como um tema que é necessário estar atento, desde logo e nos vários ambientes e em todas as idades. Continua a enfermeira Mariana Bordalo Rodrigues a ser um estigma este da saúde mental? Claramente que continua. E será, porventura, um dos maiores problemas relativamente a esta área. É a primeira dificuldade para o enfrentar e para o resolver? Também. Precisamos claramente de uma população conhecedora e de políticas que ajudem a que possa ser priorizada esta área, a que o acesso aos cuidados possa ser facilitada e a combater este estigma que ainda existe. Há uma dificuldade de compreender que a cabeça é um órgão e, como um órgão, pode adoecer e precisa ser cuidado, precisa haver uma aposta muito grande na prevenção e na promoção, independentemente de ter que existir no tratamento. As pessoas que chegam, nomeadamente à Casa da Saúde da Edanha, chegam em fase já muito desenvolvida do tema da saúde mental, com problemas de saúde mental? Depende. Há efetivamente quem chega com uma experiência já muito dura, muito árdua, que palmilhou no âmbito da saúde mental, neste caso da doença mental, mas existem pessoas, exatamente como nós, em que um momento da sua vida as coisas não correram bem e é um estado inicial e regressam às suas vidas da melhor forma. E aí acredito que o problema pode resolver-se mais facilmente, não é? Quando é encarado desde o início. Paulo Paiva, porquê, na tua opinião, também este estigma diante do tema da saúde mental? As pessoas que têm saúde mental às vezes comportam-se de determinada maneira que sai um bocadinho fora da norma, não é? E isso contribui para se destacarem, às vezes, pelos piores motivos. Isso faz com que, às vezes, mesmo ali em idades mais novas, e sabemos como as crianças às vezes também são, no apontar a diferença, possa haver essa discriminação que acontece logo desde pequenos. Em adultos também. Em adultos isso também acontece. Muitas vezes a pessoa sente-se também diferente, sente que não encaixa, sente que não faz parte, não consegue encontrar identificação com os outros ou com aquilo que faz. E isso provoca também, às vezes, na própria pessoa, um afastamento, um isolamento. Tudo isso contribui para haver aqui diferença e lá está a tal marginalização, a tal exclusão, o tal estigma. Não é? É também uma área pouco cuidada no Sistema Nacional de Saúde? Nós continuamos a pensar que sim. Começa a doença mental por ser algo muito menos visível, não é? Se calhar uma questão ortopédica, uma perna partida é algo que toda a gente visualiza e, portanto, é mais fácil ou compadecer-se ou compreendê-la. E, de facto, esta falta de conhecimento que ainda existe acerca da cabeça e não a aceitar como um órgão como todos os outros e, por isso, dever-lhe esse cuidado e esse respeito podem também estar na origem. Sentimos que seria necessária uma educação muito prévia relativamente a estas questões relacionadas com a saúde mental. Passar pelas escolas? Começar pelas escolas, começar pelas famílias, começar desde pequeno. Se calhar a maioria de nós não foi estimulada sequer a pensar o que é a saúde mental para si. Que diligências tomar para efetivamente ter e manter a sua saúde mental. E até como valorizo, porque muitas das vezes o que percebemos é que essa valorização surge na falta de presença de saúde mental, ou seja, quando a doença mental já está a instalar-se. Sentem como existe educação na área económica, enfim, em diferentes áreas, é necessário também introduzir aqui uma disciplina
Educação para a saúde ou mental. o tema, pelo menos, não é? Sim, tema, sem dúvida. Porque já iria, de certa forma, também suavizar estas questões muito relacionadas com o estigma e esta solidão que é padecer destas situações. Nós conversávamos há pouco que a psicologia é uma cadeira que existe no secundário, mas vem muito tarde, não é? E, de facto, começar logo desde pequenos a falar sobre isso ajudaria, claro. Claro que sim. O tema talvez tenha estado mais presente na altura da pandemia. Fala-se também mais do tema da saúde mental por causa da dependência tecnológica, da digitalização. E são de facto situações que agravam este tema da saúde mental. Essas também foram algumas novas formas de sofrimento, não é? Que foram surgindo. E, de facto, fala-se, e na altura parece que houve um alocar não é? E uma maior responsabilização perante estas questões, mas que se calhar algumas foram desvanecendo e se calhar não dando resposta àquilo que continua a ser. De facto. Lemos no portal do Ministério da Saúde, creio eu, não há saúde sem saúde mental. É um bom slogan, acredito, mas depois, na prática, tarda, de facto, em ser concretizado. Tarda por esta falta de reconhecimento que existe, por esta valorização, por aquilo que ainda achamos ser uma dificuldade de priorização desta área quando não é, pensamos nas demais, o acesso aos cuidados de saúde e uma questão que também ainda falávamos há pouco, a continuidade, não é? O garantir a continuidade, de facto, do tratamento. Eu sei que é uma questão política e da gestão das unidades de saúde, mas no início do ano, creio eu, foi assinado um protocolo para incluir as casas de saúde, nomeadamente das irmãs e dos irmãos hospitaleiros, na rede dos cuidados do Sistema Nacional de Saúde. Não sei se já há reflexos disso, ou seja, se já há pessoas que são encaminhadas pelo Sistema Nacional de Saúde para as casas, nomeadamente as casas das irmãs. Sim. E se é fácil, enfim, de facto, ser tratado, ser de forma continuada ao abrigo do Sistema Nacional de Saúde. É um pouco difícil da minha parte opinar assim tão... mas eu penso que, de facto, as coisas começam a surgir. Começam a surgir. Mas ainda é muito difícil o acesso, não é? E garantir realmente este cuidado extremoso que existe nestes estabelecimentos. Passos, de facto, muito... Enfim, diria eu que são passos óbvios a dar, não é? Estando o protocolo assinado. E, de facto, por vezes, a parte burocrática vai travar todo esse processo. Paulo Paiva, vamos um passo à frente neste tema da saúde mental para tentar perceber o que distingue o trabalho das irmãs hospitaleiras e dos irmãos também de São João de Deus neste trabalho. O que distingue, começo por dizer, é a hospitalidade. Portanto, a forma de ser e de estar e de cuidar que as irmãs e que os irmãos têm, inspirado nos seus fundadores, São João de Deus e o São Bento Meni. Portanto, esse é algo que a presença das irmãs nas unidades, com os doentes, com os colaboradores, é sempre uma presença inspiradora de uma forma diferente de estar e de ser, numa atenção especial que têm, numa certa determinação em fazer as coisas, fazê-las bem feito, que era uma frase de São Bento Meni. Acho que é isso que pretendemos que seja distintivo. Passam esse carisma para os colaboradores? Sim. Passaram a ter esse carisma? Sim, estou a tratar por tudo, porque enfim, a gente conhece há algum tempo. É verdade, é verdade. E no caso, o Paulo Paiva tens o curso de Teologia, não é? Sim. Trabalhaste aqui em diferentes áreas da Exatamente. teológica. Depois, que surpresa foi também chegar a este mundo da saúde mental. É verdade. E ajudares no cuidado de todas as pessoas. Sim, foi algo que já agora, biograficamente falando, foi algo que sempre achei que me faltava o estar com as pessoas. Não é? Tenho uma vivência muito grande nos escuteiros e a minha secção preferida era os caminheiros por causa do serviço, e quando íamos aos lares de terceira idade animar e estar com as pessoas era sempre bom e enriquecedor, e o cuidar e ajudar e... enfim, também tive algum tempo na comunidade de Vida e Paz, esporadicamente, mas durante uma fase. Foi algo que sempre gostei. E realmente a minha formação e o meu caminho foi mundo editorial e depois formação teológica. Ainda estou ligado ao Patriarcado de Lisboa, portanto continuo no Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa, numa das formações que eles têm bíblica, mas
este foi um desafio que apareceu. Trabalhar na pastoral, nas pastoral. Casas de Saúde. É diferente do trabalho com as pessoas, estou com os doentes. Esse trabalho pastoral normalmente é confiado a sacerdotes? Ou já não? Cada vez menos. Sobretudo nas capelanias dos hospitais, os sacerdotes têm um papel importantíssimo na coordenação das capelanias. Nas irmãs hospitaleiras, esse trabalho começa também. Os sacerdotes estão lá, há capelães, portanto, todas as casas das irmãs têm, e dos irmãos têm os seus capelães, mas depois, quer dizer. O vosso trabalho é permanente. O trabalho é permanente. E interdisciplinar também com outras áreas. Portanto, estamos nas equipas multidisciplinares, portanto, acompanhamos também os processos dos doentes na dimensão espiritual. Portanto, como o atendimento é feito, a atenção é integral à saúde integral das pessoas, a dimensão espiritual é constitutiva da pessoa. Enfermeira Mariana, partia da mesma pergunta, o que é que distingue, de facto, o trabalho das irmãs hospitaleiras? Sinto-me muito congratulada pela questão que, de alguma forma, é difícil de explicar e muito fácil de sentir. Sim. De facto, há um amor que tem passado. A forma de cuidar das irmãs, a sua entrega silenciosa, a dedicação e o amor que conseguem colocar em tudo tem sido transmitido aos leigos. E incorro a dizer que é algo que veicula pelas paredes, nos espaços e em todos os gestos. E que, no fundo, nos abraça a todos nós. Nós sentimos muitas vezes que, de facto, estamos a trabalhar com os melhores, que são os nossos colegas de uma equipa interdisciplinar, e estamos, de facto, a fazer o bem feito. Torna-se uma hospitalidade concreta, uma hospitalidade incondicional, um pouco como o amor de Deus por nós. E juntos, diariamente, essa é a nossa preocupação. Fazer com que este carisma se mantenha vivo, isto que alguns de nós, eu sou uma felizarda, tive a sorte de acompanhar a par e passo na enfermaria algumas irmãs e beber tudo isso e querer muito isso para mim e para a equipa que lidero e sentir que depois é uma linguagem comum. Eu não costumo trabalhar com o Paulo, nós tivemos 2 vezes no máximo, mas assim que nos encontramos hoje há um sentimento de família, não é? Nós sabermos que estamos na mesma obra, saber que estamos a fazer, não é? E todo este amor. E é de facto essa proximidade a cada pessoa, a cada doente, numa situação de fragilidade bastante extrema, que é a doença mental, não é? Sem dúvida. As irmãs sempre impactaram neste sentido, é a sua obra, é a sua missão. E a fragilidade e a vulnerabilidade humana estão claramente presentes em todos os seus projetos, em todos os seus serviços, de uma forma inigualável, sem dúvida. A importância da dignidade humana é algo que... No fundo, são pessoas com uma doença mental. Nas primeiras tempos em que estive com as irmãs, já vai fazer quase 4 anos nos primeiros tempos, realmente deparar-me com isso, que inicialmente, de facto, a pessoa entra com alguma apreensão, como é que vai ser, como é que as pessoas vão reagir, como é que eu vou reagir se acontecer isto ou aquilo, porque estamos a falar de pessoas com doença mental, aquilo que imaginamos às vezes não é o melhor, não é? Todos vemos na televisão os filmes, como é que retratam esse tipo de lugares, mas a realidade é completamente outra, não é? É um sítio normalizado, estabilizado, estruturado, e as pessoas conseguem ter uma vida digna, embora tenham a doença mental. Portanto, a doença mental muitas vezes é crónica, não é? É continuada, mas conseguem encontrar um sentido para a sua vida. Esse também é o papel da pastoral, ajudá-las nesse sentido. Mas há muitos outros serviços, também a terapia ocupacional, a psicologia, que fazem com que as pessoas consigam ter uma vida o mais normalizada possível. Pronto, se calhar não é normalizada, conseguir uma vida feliz ou boa, com sentido, uma vida com sentido. Neste Dia Mundial da Saúde Mental, enfermeira Mariana, o que é que interessa dizer a quem nos vê e ouve? O que é que interessa dizer às famílias? Interessa dizer que, se calhar, todos nós devíamos fazer a simples questão do que é a saúde mental para nós e apropriarmos-nos disso, não é? Reconhecermos o nosso bem-estar ou, então, em detrimento disso, o nosso mal-estar, sermos responsáveis, começarmos por ser responsáveis por nós próprios, pela nossa cabeça, cá está, e conseguirmos tomar diligências nesse sentido. Importante sermos pessoas que também temos esse cuidado para com as pessoas com quem estamos,
sem dúvida, que é outra das matizes. Sabendo que, diante de um problema, na cabeça, como em qualquer outro órgão do nosso corpo, é sempre possível o tratamento. É sempre possível o tratamento. Para que a pessoa, e algo que acontece nas nossas instituições, para que a pessoa fique o melhor que pode ficar, não é? E usufruir e ter a esperança concreta, claro, também na sua reabilitação. Fica essa mensagem neste Dia da Saúde Mental e uma mensagem que talvez possa chegar às comunidades cristãs que se encontram neste domingo. Vamos reservar agora estes minutos finais do programa para olhar as leituras da Bíblia. E antes de pedir o comentário aos nossos convidados, vamos ouvir o Padre João Lourenço, que, a partir da liturgia deste domingo, recolhe tópicos sobre o tema da esperança, que é o tema do ano jubilar. Neste 28º domingo do tempo comum, nós temos aqui um tema muito interessante e muito importante naquilo que eu habitualmente designo como a construção de um clima de esperança. E este tema que a liturgia reforça é tomado a partir daquilo que chamamos a gratidão e a gratuidade. É uma dinâmica que próprio Jesus utiliza. Eu te agradeço, ó Pai, o novo horizonte da tua partilha, da tua comunhão, da tua revelação com os simples e não com aquilo que eram as autoridades tradicionais do judaísmo, todas poderosas e todas fechadas em si próprios. Ora, hoje temos exatamente um bocadinho o convite a fazer esta reflexão entre a gratidão, que deve ser um sentimento, uma atitude, uma dinâmica de vivência da nossa fé, uma gratidão que não tem só a ver com Deus, mas também tem a experiência espiritual, mas também tem a ver com tantos momentos, com tantas interpelações que nos provêm da sociedade, da família, das relações com o próximo, e tudo isso pode ser, de facto, um reforço para nós construirmos uma esperança interativa. A esperança constrói-se, mas a esperança também deve tornar-se uma experiência de vida interativa, de partilha, de comunhão, porque na certeza em que partilharmos e vivermos uma dinâmica positiva da vida, eu diria agradecida, alegre, feliz, nós damos também não só o testemunho da nossa esperança, mas também podemos ajudar os outros, interagindo com eles, a construírem também essa mesma experiência na sua caminhada. E ouvimos agora o texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se a distância, disseram em voz alta: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em voz alta, e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou.
Enfermeira Mariana, que mensagem colhe deste texto do Evangelho, por sinal, num tema que acredito vos seja também próximo, tratando da doença e da cura? Realmente tocou muito na partilha do Sr. Padre o enfoque na alegria. A alegria tem que ser uma tarefa, não é? Ela existe e é um dom, mas tem que ser algo também muito trabalhado dentro dos nossos corações, e nesta partilha e nesta área especificamente conseguirmos transmitir também esta alegria que de certa forma vai ao encontro da esperança. Sim. Paulo? Sim, aqui há haveria várias coisas a Sendo falar. teólogo, claro. Exato. Mas eu focava-me não só o aspecto também da gratidão, que o Padre João Lourenço referiu, mas eu também me focava aqui em algo que tem a ver com a doença mental. Sim. Eles eram leprosos. Leprosos é diferente de doença mental, é mais física, não é? Mais corporal, não tanto da cabeça, mas do corpo inteiro. Mas a sua marginalização, não é? Eles eram vistos como impuros naquela cultura e eram postos de lado, também por causa do contágio. Mas eram marginalizados. E isso fez com que, de facto, este texto nos faça aqui este paralelo com a doença mental. Portanto, estavam afastados. Depois, só um é que regressou, e esse que regressou era, curiosamente, um samaritano. O samaritano tem aqui várias coisas. Uma também eram afastados em relação aos judeus, não eram muito aceitos, não se davam muito bem, eram praticamente rivais. Portanto, além de leproso, era samaritano. Estamos a falar aqui do mais excluído que existe. E é este que volta e que se dirige a Jesus, que vai com este profundo agradecimento. E isso também é importante, é tocante neste texto. É interessante também que Jesus, a ele não diz, então vai, ficas curado. Não, ele já está curado. Jesus diz, então vai, a tua fé te salvou. Portanto, aqui a diferença entre cura e salvação. Nós encontramos muito nos nossos doentes pessoas salvas. Não é? Pessoas curadas, talvez, se calhar alguns ainda estão, se calhar alguns, talvez em nunca... processo. Em processo, talvez alguns nunca se vão conseguir curar totalmente, mas salvos, definitivamente, muitos são salvos e fazem esse caminho de salvação. E nós com eles. Vocês salvam muita gente, de facto. A terminar, resta-me agradecer a presença aqui neste programa e também todo o trabalho que fazem no cuidado da saúde mental. Muito obrigado e felicidades para o trabalho de todos os dias junto das Irmãs Hospitaleiras. Obrigado. E recordo a terminar esse cuidado a ter no âmbito da saúde mental, no ambiente familiar ou entre amigos. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.